Amanhã, 38 pessoas já perderam a vida por dengue esse ano só em Santa Catarina. É isso que traz um novo relatório da Vigilância Epidemiológica. Os nossos repórteres já estão a postos para falar sobre o assunto. Paulo Miller, em Florianópolis. E em seguida, temos Isabela Correia, em Joinville. Ô Paulo, os números atualizados que saíram agora estão alertando para essa doença que não para de crescer aqui no estado, preocupando bastante. Bom dia para você. Verdade, viu, Marta? Bom dia para você, para quem está cedinho com a gente. Esse último relatório, que é divulgado toda quarta-feira, esse boletim epidemiológico, ele sai aí os dados compilados no estado inteiro, dados que são reunidos pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica, eles mostram, por um lado, aí, uma redução do número de focos encontrados aqui em Santa Catarina. Se a gente comparar esse mesmo período deste ano, né, até agora maio, até o período do ano passado, o mesmo período. Então, em número de focos, a gente teve uma redução aí de 9,4%. Já com relação ao número de municípios considerados infestados pelo Aedes aegypti, que é um mosquito transmissor da dengue, febre chikungunya, zika vírus, a gente lembra que é a fêmea do mosquito que transmite a doença. Então, em número de municípios infestados, nós tivemos um aumento de 15,75% e de casos notificados, ou seja, casos suspeitos de dengue e que foram notificados, aí um aumento também de 36% em relação ao mesmo período do ano passado, que chama bastante atenção, evidentemente. A gente vai colocar aí na tela para dividir junto com vocês o panorama geral de como que está essa situação aqui em Santa Catarina. A gente começa então pelo número de casos confirmados. A gente está batendo quase 35 mil casos confirmados, aí são 34.744, de acordo com esse último relatório da DIV. 38 mortes, bem como você mencionou, Marta. 54.164 casos em investigação, ou seja, casos ainda suspeitos, que ainda não tiveram um diagnóstico conclusivo. Ali de focos, ali pouco mais de 40 mil, né, quase 40.500 focos e 147 municípios infestados. Além desses municípios infestados, o relatório traz um outro dado, que a gente teve um incremento dos municípios que vivem uma situação de epidemia de dengue. Já são 28 cidades. Quando há uma situação de epidemia, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, é quando se relaciona aí pelo menos 300 casos confirmados da doença a cada 100 mil habitantes. Ou em cidades que têm menos de 100 mil habitantes, é feita uma correlação com relação ao número de habitantes ali, com relação à quantidade total de habitantes. Mas a fórmula é essa. Então, por essa fórmula aí, nós temos 28 cidades em situação de epidemia. Com relação às 38 mortes, a gente vai dividir aí com o telespectador também na tela, onde elas foram registradas. Olha só, 2 em Araquari, 2 em Balneário Camboriú, 1 em Barra Velha, 1 em Camboriú, 1 em Concórdia, 1 em Coronel Freitas, 5 em Florianópolis, 14 em Joinville, cidade com maior número de mortes, Palhoça, 6 registros, Penha, 1 morte, Santa Maria da Imperatriz, 1, São José, 1, São Francisco do Sul, 1 e União do Oeste, mais 1 morte, então totalizando essas 38 mortes. A DIV, ela falou também sobre uma outra constatação nesse último relatório, nesse último boletim epidemiológico, que é chamado assim esse relatório, que também está preocupando. Vamos ouvir. Um dado importante também que o informe atualizado trouxe é os casos de chikungunya. Nós temos 13 casos autóctones de chikungunya no estado. Isso mostra que ter a presença do Aedes aegypti é um risco de transmissão de dengue e chikungunya, como já acontece, mas também do zika vírus aqui no estado. Se a gente não fortalecer as medidas de prevenção, certamente quando tivermos as condições climáticas favoráveis, a gente pode ver um aumento desses focos e novamente uma aceleração da transmissão da doença. E considerando que a gente ainda vê casos da doença sendo registrados, é fundamental, é importante a gente lembrar dos sintomas, seja febre, dores pelo corpo, dores de cabeça, dores atrás dos olhos, e lembrar que na presença desses sintomas é importante procurar um serviço de saúde, uma unidade básica de saúde. Bastante importante essa colocação do João Fouque, viu, Marta? Até porque esses sintomas eles se confundem com outras doenças, né? Dengue, chikungunya e zika, sintomas muito parecidos. Ali também, uma peculiaridade dos sintomas ali é dor no fundo dos olhos, o que indica aí que pode ser dengue também, mas que às vezes até a gente ainda tem casos de Covid também, né? Menos casos, mas tem, mas às vezes os sintomas se confundem muito, né? A questão da dor no corpo, a questão da febre, então qualquer desses sintomas, a orientação é procurar ajuda médica, né? Bem como o João Fouque falou, né? A questão da prevenção, da gente também tomar as atitudes individuais para evitar novos casos também é fundamental, né? Então dá uma olhadinha no seu quintal de casa, vê se não tem recipiente
com a água parada, ver se a caixa de água está tampada corretamente para que a gente possa vencer essa situação, até porque as condições elas podem a qualquer momento voltar favoráveis e o Aedes aegypti se reproduz muito rápido, é muito rápido a proliferação também do mosquito, como eu falei, é a fêmea que acaba transmitindo essas doenças, Marta. Obrigada, Paulo Miller. A proliferação é tão rápida que a gente